paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Terça-feira, lição 9, o pastor apacenta as ovelhas, baseado aqui em Isaías capítulo 40, versículo de número 11, que diz: como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam, ele as guiará mansamente. Então, para hoje, o pastor Linaldo Renovato nos propõe o pastor apacenta as ovelhas, baseado aqui em Isaías, capítulo 40, no versículo 11, que aqui é uma mensagem do Messias, da vinda do Messias, que na verdade é Cristo Jesus, que haveria de vir para apacentar o povo de Deus, para guiar o povo de Deus. Isso iniciou tanto no ministério do Senhor Jesus, quando ele veio a esta terra, e também continuará o cumprimento desta palavra do Senhor Jesus apacentando o povo de Deus, o seu rebanho, no milênio, nos 1000 anos de paz, aonde haverá paz, haverá prosperidade, haverá justiça, Satanás será preso por 1000 anos, e ali todas as nações se congregarão, e como diz a palavra, haverá um só pastor e um só rebanho. Então, meus irmãos, sobre o pastor apacenta as ovelhas. Então, a função do pastor é apacentar. Isso é algo muito óbvio. Assim como, por exemplo, quando nós falamos o padeiro, a função do padeiro é fazer pão. É a coisa mais óbvia que existe. Da mesma forma, quando nós falamos que o pastor apacenta as ovelhas, estamos falando da sua própria função. O que caracteriza um pastor é aquele que apacenta o rebanho, aquele que cuida das ovelhas. E quando nós falamos isso, existe tanto o ofício do pastor, que é aquele que cuida das ovelhas, do rebanho, mas por diversas vezes na Bíblia Sagrada, Deus ele usa esse simbolismo do pastor com a ovelha para comparar o seu cuidado para com o seu povo. O próprio salmista Davi, no Salmo 23, ele diz isso: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, ou nada me faltará. Então, essa tipologia do pastor com sua ovelha é comparada a Deus com o seu povo, é comparado pessoalmente, devocional, quando nós reconhecemos Deus como nosso pastor, que cuida de nós, que abençoa as nossas vidas. E também esta palavra é usada para os líderes. Quando nós abrimos lá em Ezequiel, capítulo de número 34, nós vemos Deus chamando os líderes de Israel como pastores. No caso, quem eram os líderes de Israel? Em primeiro lugar, nós temos os reis. Os reis de Israel deveriam guiar o povo politicamente e também espiritualmente dentro da vontade de Deus. Os pastores de Israel também implicam nos sacerdotes, que deveriam ser o exemplo e ensinar a lei para o povo. Está incluído também os líderes de Israel, os pastores de Israel, os profetas. Deveriam ser responsáveis de falar em nome de Deus. Mas quando nós abrimos em Ezequiel, capítulo de número 34, nós temos aqui uma profecia contra os pastores infiéis de Israel. Como eu já disse, se referindo aos reis, os sacerdotes e os profetas. Esses foram escolhidos por Deus para guiar a nação de Israel, mas estavam em pecado, saíram do propósito de Deus, estavam totalmente errantes no seu ofício de liderar a nação, de cuidar da nação, de cuidar do povo de Deus. Por isso que nós vemos aqui Deus, ao mesmo tempo, ele corrigindo, repreendendo os pastores de Israel, ele vem elencando quais são as funções do pastor, o que significa apacentar. Olha comigo no Ezequiel capítulo 34, a partir do versículo de número 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores. Então esses pastores aqui não são os pastores que cuidavam das ovelhas,
o trabalho pastoril. Estamos falando dos líderes, os reis, sacerdotes e profetas. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Então, primeiro, o pastor, o líder, não foi chamado para apacentar a si mesmo, para se preocupar com si mesmo, mas para se preocupar com o rebanho, para cuidar do rebanho. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. O que Deus está dizendo aqui é que eles estavam se auto-beneficiando do cargo, do ofício, mas não estavam executando verdadeiramente o seu ofício. Então, digno é o trabalhador do seu salário. Aí, no caso, a tipologia aqui, ou seja, o pastor que cuida da ovelha, que apacenta a ovelha, ele pode tirar dela a lã. Em dado momento, ele pode comer a carne da lã, da ovelha. Mas o que acontece? O outro lado, na negligência, é quando ele só usufrui de tudo que a ovelha dá, mas não cuida, não apacenta, não lhe dá os devidos cuidados. É como o ditado, é só vem a nós. E agora Deus vai dizer que no versículo 4, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então veja como os líderes de Israel estavam falhando na sua missão. Porque eu sintetizei aqui para nós ficar de forma mais didática, o que significa apacentar o rebanho? O que significa cuidar do rebanho, no caso das pessoas, as pessoas que Jesus tem nos dado para que nós venhamos de alguma forma, com nossos talentos, com nossos dons, apacentá-las, ministrá-las aos corações as palavras de Deus. Então, um pastor ele deve guiar o rebanho, é aquele que vai à frente, dando o exemplo, que vai mostrando o caminho. Então, as ovelhas vêm atrás, ouvindo a voz do pastor, sendo guiadas por ele, para que assim elas possam ter uma boa trajetória e chegarem ao destino com segurança. O pastor deve alimentar o rebanho, no caso com pastos verdejantes, como diz o Salmo 23, e dando a elas águas tranquilas para saciar a sede. Então mostra o cuidado do pastor, é o dever do pastor, guiá-las e também alimentá-las com pasto e com água. O dever do pastor também era curar as suas ovelhas, era cuidar das doentes, ligar aquelas que estavam quebradas, desconjuntadas, era fortalecer as fracas. Esse é dever do pastor. Também proteger as ovelhas do mal, dos perigos, dos predadores e buscar a perdida, aquela que se afastou. Então, isso tudo são linguagens metafóricas que apresentam e representam o cuidado que os líderes devem ter sobre aqueles seus liderados. Isso pode falar também do pai de família, no cuidado com a sua esposa e com seus filhos. Isso se refere principalmente aos líderes da igreja, ao pastor cuidando da igreja, dos membros. Deve ser o exemplo, guiar, deve alimentar, no caso aqui, com a palavra de Deus, dar um alimento sólido, um alimento sadio, um alimento bíblico, e não outras coisas, e não aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, não contar continhos, histórias de carochinhas, mas pregar a palavra de Deus, dar o alimento para o povo. Cabe ao pastor curar as ovelhas, se preocupar com o bem-estar das suas ovelhas. E também esse curar é com aconselhamento, e principalmente também na pregação, no ensino da palavra. Quando você prega a palavra, as palavras de Deus são cura para as pessoas. Proteger o rebanho, da mesma forma também com aconselhamentos, tendo cuidado com as pessoas, se importando com elas, lhes exortando, lhes repreendendo quando for necessário, e também
na pregação e no ensino da palavra. Quando você ensina e prega a palavra, você está protegendo os seus liderados, você está protegendo o rebanho a qual o Senhor Jesus te confiou. E cabe ao pastor também buscar a perdida. Mas isso nós vamos falar amanhã, na leitura diária da quarta-feira, viu? Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.